Boa noite, boa noite, boa noite a todos e todas. Tudo bem, pessoal? Vamos esperar o pessoal começar a entrar. Sejam todos bem-vindos. Kátia, da Bethesda, Ricardo Loureiro. Kátia, um abraço, seja bem-vinda. A todos vocês, nos ajudem a gente divulgar essa live. Eu vou fazer com o Gito Wendel, lá de Goiânia. Hoje vai ser uma noite interessante, vamos conversar. Aí no pé da tela de vocês, Wilton, pronto, tem na tela de vocês aí, tem uma... Aperta nessa pipazinha que aí você convida pessoas a participarem da nossa live hoje, para a gente bater um papo. Opa, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo. Como Que é que coisa está? boa. Que bom. Você tá em Goiânia, né? Olha, eu moro em Goiânia, mas eu vim para o litoral de São Paulo, porque meus pais estavam aqui tentando fugir da quarentena, eu vim trancá-los aqui dentro de Ah, casa. tá bom. Então você tá em qual cidade? Aqui é Peruíbe. Em Peruíbe. Tá Sim, ótimo. eu estou numa missão de paz aqui, de pacificar o coração deles e mantê-los trancados, porque senão eles vão para a rua fazer compra. Ótimo. Essa é uma missão sagrada. Essa é uma missão Divina, urgente, né? divina, divina. Você é Gito o seu nome, né? A gente pronuncia Meu, Gito? Pois é, pastor, meu nome é Roger, mas quando eu era pequenininho, eu jogava futebol junto de um menino argentino que não conseguia falar Roginho. E um dia ele falou Rogito, e eu briguei com ele, o apelido pegou, nunca mais deixei de ser o Gito. Eu pensei que era seu nome. Tá Pois bom. é, esse é o nome italiano, tem muitos nomes assim na Itália, né, Gito. Mas o meu é apelido. Meu pai colocou um nome bonito, Rogers, assim, todo chique, que virou Gito, não teve jeito. Que Roger tem bom. muito, Gitos tem pouco. Aqui no Pois Brasil, pelo é. menos. Então, pronto. Coisa boa. E aí, tá tudo na paz aí? Tá tudo na paz, graças a Deus. Eu e a Jerusa estamos também mantendo aqui um isolamento social, né? A gente não tem Aham, descido, feito compras, os nossos filhos é que fazem compras para nós. aham, Então, a gente está cuidando, tomando todo o cuidado e toda a precaução. Na minha torre, eu moro num edifício de 26 andares. aham, Na nossa torre já recebemos uma notificação aqui do condomínio de que tem um uhum. apartamento, que eles não disseram qual, para preservar o apartamento, mas tem um apartamento que está contaminado com Covid. Todos os Eita. moradores do apartamento estão com Covid. Então, nós Uhum. temos que tomar todo o cuidado nas áreas comuns do elevador e toda a área comum aqui do prédio. Quer Sim. dizer, quem mora em casa hoje é rei, né? Porque tem quintal, É, tem pois é. jardim, e quem mora em apartamento fica mais restrito. Confinado ao apartamento, né? E você tá acostumado às caminhadas, tem que andar aí, né? Do banheiro para a sala, da sala para a Eu já fiz cozinha, né? corrida aqui dentro do apartamento, no banheiro da sala, a gente faz um jogo de cintura e tal, para poder. Tem que ser, né? Pois é. A moçada vai entrando aí devagarinho, e aí é É, legal que se clicarem aqui embaixo e compartilhar com mais gente, que aí a gente conversa. tem essa asinha delta, né? É na asinha Isso. delta, né? Aham, Na, isso. Clica o na asinha aí e manda para todo mundo que estiver online, que aí é legal que as Isso, pessoas. pessoal, vocês aí ajudem a mim e ao Gito a gente divulgar essa live para o maior número de pessoas e a gente poder conversar aqui com mais gente ao redor, né? Sim, Tem essa a gente está pipazinha, é uma disputando pipa, também. lá no Ceará chama essa pipazinha de raia. É uma raiazinha, um Aham, papagaio, uma asa delta. Clica na asa delta e a gente então divulga para o maior número de pessoas. Tá bom. legal. Agora nós estamos disputando com um pessoal do pagode, do sertanejo. Todo dia tem uma live nova, né? Então a gente está em disputa aí. É, é,
o pessoal falou que o advento da live tornou todo mundo entrevistador, todo mundo agora tem Isso, seu próprio programa, né? exatamente. Eu fiz aqui algumas lives com uma galera gente boa e eu tô me sentindo o Jô Soares aqui. De vez em quando eu até discordo. Falo, não, não, acho que não. Tem sido legal, divertido. É, tá Mas, bom, eu fiz. pastor, como é que era o pequeno Ricardinho lá no Ceará? Vamos começando a conversar. Como é que é? Você é cearense mesmo? Eu sou cearense. Meu pai era paulista e Aham. minha mãe cearense. Dá quase uma música do Chico Buarque, né? Meu pai era Sim. paulista, minha mãe cearense. Aham. Meu pai era daqui do interior de São Paulo, de Garça. Sim. E eu morei meu pai era da aeronáutica e eu morei Sim. muitos anos, a grande parte da minha infância, em Londrina, no Paraná. Uhum. E depois, já na adolescência, nós fomos para Fortaleza e meu pai foi preso político. Sim. Ele foi preso já na noite, na virada da noite do dia 31 para o 1º de abril. É mesmo, bem Quando, no golpe militar, bem no né? dia, bem na noite. Na noite, na madrugada do golpe. Os militares nunca admitiram que o golpe militar foi no dia 1º de abril, e por uma razão muito banal. Eles consideravam que seria uma desfeita o golpe ter acontecido no dia 1º de abril, que é o dia da Uhum. mentira. Sim. Mas ele foi, de fato, no dia 1º de abril, já na madrugada do Uhum. dia, já na manhãzinha do dia 1º de abril, meu pai já foi preso, porque ele Uhum. estava aquartelado e ele se insurgiu contra os golpistas. E a Sim. alegativa do meu pai e de vários oficiais da aeronáutica é que os golpistas estavam rasgando a Constituição e eles, como militares, tinham feito um voto de cumprir Sim. a Constituição. Aham. E meu pai se insurgiu, e todos os militares daquela madrugada que se insurgiram já foram presos. Então, eu tive muita dificuldade na minha adolescência, pelo fato do meu pai ser preso, político, Uhum. porque ser preso político naquela época era um estigma, era uma mancha. Sim. E era uma mancha muito horrível, né? Eles tratavam como subversivo, né? Uhum. Tinha esse rótulo, o rótulo do subversivo. E a gente sofreu muito, porque minha mãe estava grávida quando o papai foi preso, morávamos não tínhamos casa, a gente não tinha onde morar, fomos morar com minha avó, numa casinha de Uhum. vila muito pequena. E passei a minha adolescência toda morando nessa casinha de vila com a minha avó e com a família da meu avô, minha avó. Uhum. Foi muito difícil, porque minha mãe teve nenê e éramos 6 filhos. Então, chegou minha mãe com 6 filhos para morar na casa da minha avó e do meu avô, que era uma casa de vila que tinha um quarto e meio. Então, o outro Uhum. quarto era pequenininho. E a gente, então, era meu avô, minha avó, um tio que morava lá, uma tia que morava também lá, minha mãe, 6 filhos, numa casa de vila. A gente morava muito amontoados, uns por cima dos outros. Uhum. Eu dormi a minha adolescência inteira numa rede, na sala da casa. Isso é uma vantagem do Ceará, você pode dormir de rede. Uhum. Então, eu dormia numa rede na sala. Armavam-se várias redes na sala, e eu, meu irmão, minha irmã, a gente dormia na sala de rede, que era terrível, né? Imagine, Sim. porque eu era o último a dormir todas as noites e era o primeiro a acordar todas as manhãs, né? A privacidade que um adolescente precisa, eu não tinha. Sim. Era muito difícil ter essa privacidade que o adolescente precisa. Eu não tinha privacidade nenhuma, a casa era entupida de gente o tempo todo. Então, eu tive uma adolescência em Fortaleza muito tumultuada, muito complicada, devido Uhum. à prisão política do meu pai, que foi transferido para a base aérea do Galeão, ficou muito tempo incomunicável. Nós sabíamos que ele estava no Galeão porque
algumas cartas foram contrabandeadas. E as Sim, cartas chegaram até a gente e a gente acabava sabendo dessas notícias. Mas foi assim, foi complicado. sim. E ele ficou muito tempo preso? Meu pai ficou 1 ano e meio preso, incomunicado, depois ele ficou em prisão domiciliar, ele Uhum, foi transferido para casa como preso domiciliar, ele foi julgado depois de 3 anos uhum, e foi inocentado. Ele foi julgado em duas instâncias, como subversivo na Lei de Segurança Nacional e como motim pelo Código Militar. E nos dois uhum, ele foi inocentado. E essa era essa a alegação dele, né? A uhum. alegativa dele é que ele, como militar, não tinha se insurgido contra nada, ele estava, na verdade, defendendo a Constituição. Mas Sim. aí, em 1968, veio o AI-5 e tudo isso continuou suspenso, porque as pessoas que Uhum, estavam condenadas pela Lei de Segurança Nacional, o AI-5 manteve. Então, uhum. meu pai continuou, ele acabou, acabou sendo perseguido durante anos e anos pelo Sim. AI-5. O AI-5 veio para quebrar toda a normativa que tinha sido posta antes, né? Então, Isso. não mais validava as decisões tomadas meses antes, né? Já É. Ele tinha quebrou sido, tudo. ele foi expulso da aeronáutica e como ele foi Uhum, inocentado, ele era para ser reincorporado, né? sim, Mas aí veio o AI-5 e o e AI-5 acabou. acabou, manteve ele expulso. Sim. E como você se sente hoje com a moçada de verde e amarelo nas ruas pedindo a volta do AI-5, que eles nem sabem o que foi? Eles não sabem o terror que é viver numa ditadura. Uhum, Eu me lembro quando eles baixaram o AI-5 na noite, aquela noite do AI-5, foi um terror, né? Para quem estava, que tinha, entre aspas, alguma pendência com o uhum, regime da ditadura, entrou em pânico, né? Porque poder claro. ser preso por qualquer coisa, não precisava de nenhum tipo de investigação, não precisava de nada. Bastava um Sim, coronel lá, alguém não gostar de você e prendia. e Então, era naquela preso noite, para investigação, né? O processo é contrário, né? Você era investi... preso. Não, diziam que era para investigação, mas podia ser preso só para tirar o cara de circulação. Sim, para As pessoas desaparecer eram com ele. presas só para saírem de circulação. E naquela noite, meu pai, a família, um tio e uma tia, eles tinham um sítio. E, e meu pai, naquela noite, a família colocou meu pai, no porta-malas do carro e levou meu pai para esse sítio desse tio e dessa tia para se esconder lá, Nossa. porque a gente não sabia o que poderia acontecer. E naquela noite que levaram o papai para o sítio, para ele ficar escondido, os outros que ficaram na casa do meu avô e da minha avó fizeram uma varredura na casa à procura de livros. E Uhum, para você ter uma ideia, Vitor, o pânico, o medo, o terror de uma ditadura é tão grande que naquela noite, e essa cena fica comigo o tempo todo, naquela noite nós queimamos livros num quintalzinho que tinha nessa vila, porque a gente tinha medo que no outro dia de manhã uhum. aparecesse lá um jipe da aeronáutica e implicasse outros membros da família. Sim, por causa do Tamanho, conteúdo da então, literatura, né? quando a gente lê que queimaram livros no regime nazista, aí eu falo, não, eu queimei já livros. Mas Uhum, queimamos livros no quintal da nossa casa de medo, porque livros de sociologia, livros de filosofia, livros que pudessem ter qualquer conotação política, não uhum, podiam. Sociologia era um negócio terrível, ninguém podia estudar sociologia, só comunista. uhum. Então, é um pânico. Então, essa moçada aí que está pedindo AI-5 não tem a menor ideia do que seja. Eles próprios
eles próprios vão ser vítimas Claro. se um dia baixassem, que eles próprios não teriam condições de manifestar nada, porque a ditadura, ela, no primeiro momento, persegue apenas os inimigos, mas, com o passar do tempo, ela começa a perseguir os desafetos internos do regime. Uhum. Então, essa turminha Exatamente. aí que está batendo palma hoje, no dia que levantar a voz, apanha também. Claro. Apanha também. A questão do totalitarismo é essa. O totalitarismo não respeita ninguém, nem lei nenhuma e coisa alguma. Né? Uhum. Pastor, e você percebe a flexibilização aí do porte de armas que aconteceu essa semana como um passo para uma formação paramilitar, assim, de uma milícia para tentativa de um possível golpe de Estado? Porque a gente percebe que o nosso presidente não tem força entre as forças armadas, né? Mas tem força entre os grupos milicianos, né? E aparentemente essa flexibilização aí é assustadora, né? É para nos deixar assustados, né? É, Minha irmã acabou de entrar aqui, ela falou, né, que é a Uhum. Patrícia. Lembra da Sim, gente fugia pelo quintal lá para o Amargoso. O sítio dos meus tios chamava-se Amargoso. amargoso. Então é verdade. Minha irmã testemunha está aí, minha irmã. Um beijo, Patrícia, para você, querida. Obrigado. Gito, eu vejo o seguinte: o presidente, que eu recuso falar o nome dele, Uhum. esse presidente ele não tem moral para dar um golpe de Estado. Sim. Um golpe de Estado é preciso de uma articulação entre militares que ele não tem. Ele é considerado Isso. desprezível pelas próprias patentes militares. Uhum. Um general 4 estrelas, jamais consideraria uma pessoa como presidente digna de respeito. Esse presidente foi expulso do exército por terrorismo. Uhum. Esse cara nunca leu nada. Ele é um sujeito idiotizado. Então ele não tem moral para dar um golpe de Estado. Ele não tem essa articulação. Sim. Ele não consegue. Um golpe de Estado é uma coisa, como eu repito, repetindo, é uma coisa muito complicada, é complexa. Um Uhum. golpe de Estado clássico, né? Um golpe de Estado Sim. como a gente conhece. Mas eu acho que ele nem quer isso. Uhum. Eu acho que o que o presidente quer é mobilizar essa base que ele tem, e ela é real, de fanáticos, Uhum. e eu não diria nem os milicianos também criminosos só, Uhum. também, mas ele quer desses portões, desses rapagões aí bombados, de camisa, Sim. dessas tiazinhas riquinhas que andam andam de carro de luxo, essa turma, assim, que tem uma capacidade de causar tumulto. E eu acho que o grande projeto do presidente é aproveitar da instabilidade econômica que a gente tem, muito grande, vai Uhum. ter ainda maior, porque nós vamos ter um colapso econômico mundial gravíssimo, Sim. e ele quer mobilizar essa turma para na fragilidade econômica, no amontoado de mortos e cadáveres que vão vir por aí, ele causar uma convulsão social. Uhum. Porque é no vácuo da convulsão social, quer dizer, com o tecido social tão esfrangalhado, com a fragilidade do tecido que nos une como brasileiros, é aí que eu acho que ele entra. Ele entra Sim. com Você acha que medidas ele ganha força no tumulto, na no bagunça? tumulto, no caos. Ele precisa do É. caos. Ele Sem precisa do caos caos. ele não consegue, né? É. Tanto que ele cria inimigos para poder se manter caótico, né? Uhum. Ele cria um caos. Ele vai criar, ele está criando esse caos. Tanto que você vê que ele é um cara, ele é um cara contraditório, né? Ele é Sim. uma hora ele diz uma coisa,
Hoje eu vi ele conversando lá com aquele curralzinho que ele tem lá na porta do palácio, Uhum. e ele dando um pito, ele dando Sim, uma bronca nos próprios seguidores dele, que no outro dia ele estava sim, incentivando, quer dizer, imagine exatamente. o cara que foi domingo para frente lá do QG do Exército, das Forças Armadas, e que ouviu ele na traseira daquela picape, de braços erguidos e tossindo, porque estava falando muito alto e gritando tanto que ele ficou rouco. E aí hoje ele foi lá e disse, olha, presidente, a gente está naquela vibe lá de domingo. Ele, não, cala a boca, você aí. O cara falou, nem aí. Quer dizer, ele Oh, cria... mas foi o senhor que me botou o gás, né? Agora eu tô Pois aqui. é, como é que pode? É um absurdo. Sim. Ele é completamente, ele é completamente contraditório. Ele fala uma coisa e desfala. Então ele cria caos até entre os próprios seguidores dele, né? Sim, pois é. E aí, então, é por isso que ele precisa armar o caos, né? O ministério dele é o do circo pegando fogo, né? Quanto mais É, fogo, melhor, né? e a Jerusa está falando aí que ele não é um psicopata no sentido clínico da palavra, que os Sim, psicopatas são inimputáveis, né? Ele é perverso. sim. Ele é um cara que ele tem uma psicopatia no sentido de que ele é um cara sem sentimento nenhum, né? Uhum. Nesse Ele sentido. não, ele não tem, ele não tem compaixão, ele não chora, ele não É, sabe ele não sabe chorar, ele não tem sentimento, ele não se comove. não, tanto é que o posicionamento, a frase dele em relação aos muitos mortos no Brasil pelo Covid, ele responde: Eu não sou coveiro para saber, né? Pois é, E sem sensibilidade alguma com as famílias. Um paizinho que está sendo enterrado pelos seus filhos. E ele está dizendo que não é coveiro para saber o número de mortos. É uma insensibilidade horrorosa que não é, cabe a alguém no cargo, qualquer que seja, né? Eu ia dizer no cargo dele, mas qualquer ser humano não deve dizer isso a não outro pode, né? no Não momento pode. de dor, né? Eu li uma vez um livro sobre a vida de Hitler, Uhum, e conta, né, que Hitler estava voltando lá do lugar de refúgio dele, lá no remanso, onde ele se hospedava, uhum, e ele desceu de trem. E o trem dele parou numa estação, e no sentido contrário vinha um outro trem lotado de soldados feridos de guerra. uhum. Soldados amputados, soldados à beira da morte e tal, e os dois trens se emparelharam, um indo e o outro voltando. E a história conta que quando falaram para ele, né, o Führer, tem um trem aí lotado de soldados feridos, disse que ele simplesmente baixou a, 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 o blackout da janela Uhum. para não tomar conhecimento. Quer dizer, é um homem desprovido de sentimentos, Sim. é um homem desprovido de afetos, de compaixão, de chorar, não se coloca no lugar do outro ou da outra. Pois é, cara, que loucura, né? Dá a impressão que a possibilidade dele ver um ferido acarrete para ele um sentimento e ele não quer ter isso, né? Eu menosprezo isso. Que cena Eu mesmo. esquisitíssima, né? Ricardo, e é tristíssimo ver esses enterros que estão acontecendo, né? Especialmente em Manaus, vala comum. E a pergunta que surge sempre é: onde é que está Deus na hora do sofrimento, né? E a gente fica se questionando. E eu queria que você comentasse, por favor, porque a gente também que crê de vez em quando fala: Oh, meu Deus do céu, o senhor deve estar de férias no céu aí, porque aqui o trem tá feio. Ô, Gito, a gente tem, esse é o grande debate da filosofia Sim. proposto por Leibniz, que é Uhum. chamado da teodiceia, né? Uhum. A teodiceia é um impasse que é criado através da lógica, que diz o seguinte: se Deus é todo-poderoso e, e é amor, por que existe sofrimento? Porque Sim. se ele é amor, ele não permitiria. Então ele é monstro. E se Uhum. ele permite
em nome do amor, ele não é todo-poderoso. Então fica esse impasse, né? Esse impasse paradoxal. Sim. Mas esse impasse, ele só existe quando você pensa em Deus, e aí vem a pergunta, onde está Deus? Ele só existe quando você pensa em Deus a partir da lógica do teísmo. Uhum. O que é o teísmo? É a percepção de Deus como uma pessoa real, né? Uma pessoa mesmo, dotado de uma pessoalidade e que vive em alguma dimensão, em alguma esfera que não é a Sim. nossa. Essa esfera e essa dimensão, no mundo antigo, no mundo primitivo, eles consideravam lá em cima, eles tratavam como lá em cima, porque Certo. Deus devia estar numa esfera lá acima da nossa. Sim. Só que com a astronomia e com o mundo moderno, essa ideia de lá em cima acabou. Porque não existe no universo o conceito de lá em cima. Não existe. Lá em cima, onde é? No universo, né? Lá em cima onde, né? Lá em cima, onde? E aí tem, na filosofia, um outro conceito para Deus, que aí foi uma articulação dos teólogos, que Deus não está lá em cima, Deus está lá fora. É o conceito do Deus que está fora da dimensão. Aí criou-se, se chama em filosofia metafísica, que é um Deus que está fora da nossa dimensão e vive Sim. numa outra dimensão. Só que nós temos que pensar Deus, e eu gosto muito do conceito, não do panteísmo. Eu não sou um panteísta. O que é o panteísmo? É que Deus é todas as coisas. Todas as coisas são como se fossem células de Deus. Esse é o panteísmo. Não, eu não gosto do panteísmo, mas eu gosto do conceito que é chamado de pananteísmo. O que é o pananteísmo? É que Deus está em todas as coisas sem ser todas as coisas. Sim. Deus não se confunde com a criação, mas ele permeia toda a criação. Então, quando a gente diz que onde está Deus, Deus está em todas as coisas. Mas Deus está em todas as coisas naquilo que é a favor da vida. Que se ele fosse a favor da morte, nós já não existiríamos. Onde está Deus? Deus está em todas as coisas que contribuem com a vida, que contribuem com a existência, que contribuem com a nossa possibilidade existencial. Então, quando você me diz assim, numa pandemia como essa, numa mortandade generalizada como essa, onde está Deus? Deus está em todas as atitudes que estão agora contribuindo com a vida. Sim. Nas mãos e nas atitudes e nos gestos de todos os médicos e médicas, dos coveiros. Olha que coisa, que profissão digna. Que a de um coveiro, quer dizer, dar às pessoas, no seu derradeiro momento na Terra, um sepultamento digno. Isso é uma profissão muito, muito importante, muito digna. Sim. Onde está Deus? Deus está na dignidade daqueles que lutam pela vida. Os maqueiros, os motoristas de SAMU, que ganham pouquíssimo, estão se arriscando, às vezes, não pelo salário, mas pela dignidade da sua profissão. Quer dizer, onde está Deus? Deus está entranhado no tecido humano, cooperando pela vida, cooperando para que nós tenhamos um sentido, que a gente possa dar um sentido à nossa existência. Ricardo, então, você assim, sabe a gente que... tem que mudar a lógica, nós temos que tirar a lógica, temos que desligar a chave de compreensão de Deus como um cara que está lá em cima, como um operador de fantoches, como um grande maquinista. Deus não está lá no céu como um grande maquinista, mexendo com as linhas, ou como um grande jogador de xadrez, em que nós somos os peões e as peças descartáveis e que podem ser jogadas de lado a qualquer momento. Deus não é uma mentalidade assimétrica nas suas decisões e nas suas escolhas. Não, Deus está entranhado em tudo aquilo que coopera para que vidas não sejam mortas, né? Que vidas não se percam.
porque custa muito para Deus, é muito pesado para alguém que ama, e eu acredito que Deus é amor, é muito pesado para quem ama ver, testemunhar o sofrimento do objeto do seu amor, das Sim. pessoas que ele ama. Ricardo, você estava falando aí, eu estava aqui lembrando de uma vez que eu estive num campo de refugiados em Uganda, e lá tem uma crise muito grande com água. E Ah, nós estávamos distribuindo algumas garrafinhas d'água para as criancinhas e tinha um menininho bem parecido com aquelas fotos horrorosas que a gente vê, né, do menininho muito magro, esquelético, assim, né, com toda dificuldade. Eu lembro que um dos voluntários americano, ele perguntou para um ugandense, né, cadê Deus agora? E aí o negão, 3 metros de altura, olhou bravo para nós. Eu pensei, agora ele vai bater em todo mundo por causa desse americano aí, né? E ah, ele disse assim, mas você não está vendo? Deus está ali com sede e Deus está aqui entregando um copo d'água para aquele menino, né? Ele tá aqui nessas manifestações humanas, né? E aquilo foi muito forte para o moço americano, que provavelmente veio de um contexto muito mais assim tenebroso, né, em relação a Deus, né? Como uhum, o grande jogador de xadrez, né? Eu nunca me esqueço da frase daquele senhor, né? Daquele negão de 3 metros, que é um anjão que Deus mandou para dar aula de teologia ou de humanidade para nós, né? Foi muito legal ter essa é, percepção. é, assim, uma pessoa, eu tenho insistido nas lives, né, porque quando eu falo, às vezes eu interajo com grupos evangélicos que ainda estão dentro dessa lógica, que é uma lógica Sim. pré-moderna, né? Uhum. Uma lógica do mundo medieval, pré-moderno, que Sim. via Deus como esse grande sucerano, esse Uhum. grande chefe de um feudo, né? Deus Uhum. como o dono de um feudo, que, que ata e desata, que determina a vida e a morte como bem quer. Uhum. E aí, como eu interajo com pessoas que ainda estão dentro dessa mentalidade, uma pessoa me perguntou e falou assim: você acha que Deus está punindo, está castigando a Uhum. humanidade com esse vírus? Eu falei: olha, vamos levar esse pensamento, vamos levar essa ideia para a seguinte lógica: mais de 110 médicos morreram na Itália, médicos e Uhum. médicas, né? Não estou nem falando Sim. dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros, estou falando de médicos, Uhum. doutores e doutoras, morreram na linha de frente, dentro de UTIs, porque foram lá, se arriscaram, se contaminaram e morreram. Agora, leve esse seu raciocínio de que Deus está punindo e está castigando para a família desses médicos e médicas que morreram e diga para eles assim: olha, Deus pesou a mão, castigou, matou o seu marido, o seu filho, o seu pai. Veja se essa lógica cabe dentro da realidade da vida. Não adianta a gente pensar abstratamente, conceitualmente. Sim. Nós temos que trazer os nossos conceitos para o chão da vida. Uhum. Então é isso aí. Você foi lá em Uganda e você viu uma criança esquálida, uma criança sem água. Sem água. Que coisa mais básica. A criança não tinha água para beber. E aí a Uhum. gente, ao invés de nos perguntarmos onde está Deus, a gente tem que perguntar o seguinte: que tipo de humanidade e que tipo de sistema humano nós temos que cria esse tipo de coisa, que Sim. cria e que gera essas coisas? Não de uma semana, mas desde o colonialismo, desde as invasões europeias no continente africano, desde Uhum. toda a expoliação, de todos os vícios históricos que foram transmitidos de gerações em gerações e que causaram isso. Nós Sim. temos que nos perguntar onde é que está o ser humano, né? Onde é que Até estamos porque nós? isso, até porque há em nós a possibilidade de terceirizar Eu, ações que são nossas, né?
E quando a gente é que deve diminuir os abismos como esse de Uganda, a gente pede a Deus em oração que faça alguma coisa, né? Então é a terceirização de uma responsabilidade humana com o próximo, né? É muito complicado. Ricardo, vamos à frente? Vamos, que a nossa hora já tá correndo. Tá quase. Você acha que essa moçada evangélica que agora tá pulando do barco por causa que o Bolsonaro tá dando susto neles, você percebe que eles são oportunistas? Estavam lá na hora da onda e agora que viram que a coisa vai pegar fogo, eles são oportunistas em nome de Deus? Com certeza. São oportunistas e são convenientes, né? O meu raciocínio vai na seguinte lógica. Eu não estou tão interessado em quem condenou Hitler depois de 1945, quando as atrocidades dos campos de concentração vieram à tona. Eu quero saber quem condenou Hitler quando, em 1932, ele subiu ao poder e se tornou uma unanimidade dentro da Alemanha. Lá Exatamente. Atrás, quem é que viu o ovo da serpente lá atrás, antes dele ser chocado? Porque depois é óbvio, qualquer um de nós pode dizer que ele foi horrível. Exatamente. Agora o problema é dizer enquanto ele está sendo horrível, né? Então você vê o seguinte, que quando a gente estava em 2018, quando a gente estava em 2018, com aquela onda toda pró-presidente, e que você se posicionar contra era estranho, e que você se posicionar contra não era popular, e causava estranheza nas pessoas, eu quero saber quem lá, ali atrás, saiu do muro, deu a cara a bater. Quem lá atrás disse, não, isso está errado. Isso é que é importante. Quer dizer, agora, quando começar a juntar cadáveres nas ruas e nas calçadas, dizer que ele é louco, que esse cara não junta lé com cré, que ele é mau, que ele é perverso, agora é profecia, depois é engenheiro de obra pronta. Né? É comentarista do jogo de ontem. Exatamente. Eu escrevi há um tempo sobre Martin Luther King e Bonhoeffer, né? Que o alemão e o pastor alemão, mas não o cachorrinho, né? O pastor da Alemanha e o pastor americano. E eu fiz uma proposta que era: e se nós estivéssemos lá na Alemanha e o Bonhoeffer falando, olha, esse Hitler aí é um picareta. A gente ia dizer, é verdade, ele é mesmo, ou a gente diz que gosta de Bonhoeffer hoje porque a gente viu no que deu, né? E Martin Luther King, a mesma coisa. A gente já está dizendo, opa, que se acabe a opressão contra os negros dos Estados Unidos, ou a gente já está falando, ó, veja bem, esse cara parece ser um pouco comunista, né? Então, cara, hoje em dia a gente precisa se posicionar para o agora, porque olhar para trás e dizer que foi ruim, isso aí a gente vai fazer. Qualquer um faz. O difícil é agora bancar a oposição, né, a resistência. Então, esse é o desafio para os nossos dias, né, Ricardo? É a gente se posicionar para o agora. Porque, assim, lá atrás, quando o Brasil foi tomado numa espécie de hipnose coletiva, né? Parecia uma hipnose, as pessoas tomadas e os sinais eram tão claros de que aquilo estava errado. Os sinais eram tão claros, porque uma das coisas que o Bolsonaro, uma das únicas vantagens que o Bolsonaro tem é que ele nunca mentiu. Ele nunca enganou. Ele disse o que era. Ninguém pode dizer que votou em 2018 enganado. Sim. Ele era exatamente isso que ele está sendo agora. Ele lá em 2018, já a gente sabia que esse presidente era pela morte. Inclusive tem um videozinho dele que ele
em que ele diz, olha, eu sou militar, eu não sou treinado para salvar a vida, eu sou treinado para matar. O símbolo da campanha dele era uma arma. Ele fez uma foto domingo agora com os filhos, comendo milho com ketchup e Sim, chocolate, em que a foto que está estampada na parede é uma metralhadora, né? é de um fuzil, né? É de um Isso. fuzil e as balas alinhadas do lado. E um dos filhos, depois dessa foto, postou uma foto já antiga em que dezenas de pessoas se enfileiram e ficam atirando. Ninguém sabe em que ou aonde. Quer dizer, ele nunca mentiu, ele sempre foi isso. Um cara que desprezava indígenas, Uhum. pessoas de origem africana, os negros, os pretos. Ele nunca respeitou mulher, ele dizia que curava homossexual na porrada, ele sempre foi Uhum. esse cara. Então ninguém pode dizer assim, não, eu fui enganado, eu fui É, iludido. Ele teve um discurso de político e depois ele agiu como presidente diferente. Não, ele é a mesma pessoa. uhum. E essa é a minha tese, né? De que, naquela época não havia a tal escolha de alguns jornalistas. Estamos diante de uma escolha muito difícil entre o Uhum. Haddad e ele. Não, não, Era não. óbvio, né? E outra coisa, no primeiro turno, eu conversei com um amigo essa semana, qualquer um daqueles lá, até o Cabo Daciolo, seria melhor do que esse cara. Exatamente. Eu Né? tenho isso Eu também. fico, não, eu tenho grandes discordâncias políticas com o Alckmin, com o PSDB aqui em São Paulo, que governaram o estado de São Paulo durante um quarto de século. Uhum. Mas pense comigo, vamos ser honestos nessa avaliação não política, não ideológica. Se o Brasil hoje estivesse sendo governado pelo Alckmin, nós estaríamos. O Alckmin é um médico, é um homem criterioso. Sim, Estaria ouvindo os médicos e a ciência. Olha onde nós estamos. E olha que eu tenho grandes discordâncias políticas, ideológicas, pragmáticas com o uhum. Alckmin. Mas qualquer um, Marina, qualquer um daqueles, o Ciro, qualquer um, Exatamente. não estaríamos hoje no que estamos enfrentando. Uma completa balbúrdia, uma completa desconexão. Esse Ministério da Saúde agora se tornou um negócio esquisito, macabro. Uma coisa que nós estamos num tempo muito difícil. Sim. E E essa no- flexibilização que eles estão pressionando aí Uhum. é um negócio que vai dar muito errado. Muito errado. Porque, Exatamente. não sei se você viu as cenas hoje lá em Blumenau, quando eles abriram o shopping. Eu vi aquilo é uma loucura. E a lógica, ela é equivocada. Se nós temos que conter um vírus invisível, a OMS nos propõe o isolamento, é óbvio, porque você reduz o tempo. Quanto mais a gente ficar se movimentando, mais tempo a gente vai ficar travado nesse É, processo. A economia não volta a abrir enquanto tiver movimento, porque o movimento vai fazer com que a gente transmita o vírus, né? é. O- Não, é o- os- assim, e uma ideia tão equivocada, assim, tão autocentrada, né, tão pequena, tão guetoizada, é um gueto tão bobo, que é um gueto tão bobo que o pessoal acha que abrir um shopping ou abrir uma mercearia salva a economia. não salva porque a economia não é feita de um shopping, né? Não é, nós estamos, cara, o petróleo bateu R$ 37 essa semana, negativos. Em outras palavras, tinha petroleiros que estavam pagando US$ 37 para você levar o petróleo que eles estavam lá Sim, estocados, porque está custando mais caro manter o petróleo dentro do navio do que te dar e eles te pagam para você levar. É como se eu tivesse aqui um sofá velho aqui em casa
e eu Aham. chamasse alguém de, cara, eu te pago R$ 100 para você levar esse só vai embora. É. É petróleo. Então, é inimaginável, né, que petróleo, há semanas atrás, era o motivo de bala pelo planeta. Os Estados Unidos estavam invadindo tudo por conta dele e agora a gente está entregando, né? Porque o E aí o cara mundo pensa, acordou diferente, né? O petróleo há de nos e assustar. aí o governador lá de Santa Catarina acredita que ele consegue salvar essa economia e que a gente vai ficar ótimo porque abriu algumas lojas e alguns shoppings. Então, assim, a médio prazo, dá uma sensação, como você falou, vai dar uma sensação de que a economia voltou e que os Uhum. motoristas de Uber agora estão fazendo corridas e que os táxis agora estão se movimentando. Então, vai dar essa sensação. Mas daqui a 45 dias, um mês, vai vir uma rebordosa que eu tenho até medo de falar Sim. o que isso vai acontecer. E principalmente, quer dizer, tem toda aquela versão, né, que hoje se prova completamente equivocada, de que esse vírus não tinha um poder de letalidade muito grande nos lugares quentes. Né? E Uhum. aí Manaus, não sei, Pois é. mostrou que não. Né? Manaus está mostrando para a gente que não. Mas, por outro lado, o pessoal também que estava dentro dessa lógica deve pensar o seguinte, que aqui no sul e sudeste o clima já está se tornando mais ameno. Então, se o vírus tem alguma possibilidade de se reproduzir com maior velocidade, é agora que vai ter um clima mais ameno. Então, quer dizer, para Uhum. onde você se virar é louco, é irresponsável. Uhum. É, E o que eu acho absurdo também é essa sim. politização de um troço que não tem nada a ver com política, né? Desculpe. Uhum. Claro. É assim, se você é a favor de quarentena, de isolamento social, etc., você é de esquerda. Se você quer que abra tudo e que todo mundo comece a vender nas lojas e que Uhum. volte à vida normal, você é de direita. Mas não faz o O menor que não tem sentido. nada a ver, né? Tem nada uma coisa a ver com a outra, né? Mas está assim hoje em dia, né? Qualquer posicionamento que você tenha que alguém de esquerda já teve, você é automaticamente considerado um comunista stalinista, né? E a mesma coisa à direita, né? Você fala, nossa, eu tenho muita vontade de estudar economia para trabalhar na Bolsa de Valores. O cara fala, capitalista do inferno, fascista. Tá tudo muito polarizado, né? Então é complicado mesmo, assim, qualquer debate nessa área. E eu costumo apanhar dos dois lados. Você também, que eu percebo no Twitter, né? Apanha da direita, da esquerda, porque eu não sou tão esquerda assim, dos crentes, porque eu não sou tão crente assim, dos ateus, porque eu creio. Então, tipo, tem jeito. Tamo aí, né? Não, eu, Olha, eu, eu apanho, como você falou, em todas as idades, em todos os gêneros e em todas as posições. é verdade. Qualquer manifestação é motivo de pancada, porque o mundo pede o extremismo, né? E a proposta mais equilibrada. E equilíbrio não significa isentão, né? É a conversa, o debate, né? Mas qualquer discurso que vá pela linha do equilíbrio, hoje em dia, pode ser considerado como um perigo aí, um motivo para apanhar, né? Muito, é muito. E assim, essa polarização não interessa, né? Porque Claro. é preto no branco, nós contra eles, o Uhum. inimigo está sempre do outro lado, e a gente não tem diálogo, eu tenho que vencer, eu É. tenho que ganhar. Eu não quero ganhar nada, eu não quero Uhum. criar nenhuma escola de pensamento, eu não quero, Uhum. não sou candidato a nada. Eu estou querendo preservar as pessoas, as vidas. Eu Uhum. quero, eu quero ajudar para que as pessoas não morram na calçada. Sim. Eu acho, eu vi um depoimento do Drauzio Varela hoje de manhã.
em que ele fala que essa morte é uma morte cruel, porque Uhum. a pessoa morre sem fôlego, Pois é. morre asfixiada e morre sozinho, né? Não tem ninguém por perto. É. Então, as pessoas que vão para o hospital, imagine essa cena, o pessoal vai para um hospital, lá não tem vaga. Aí o enfermeiro, a pessoa que recebeu lá na porta, o médico mesmo que recebe na porta, fala: o que você tem? Como é que você está? Não, eu estou aqui com uma febrezinha, estou com uma tosse, uma indisposição, eu estou com suspeita que eu esteja com Covid. Não, então é o seguinte, toma uma Novalgina, vá para casa, porque aqui nem tem lugar para você. Uhum. Aí o cara vai para casa e o que está acontecendo em Manaus? Um monte de gente está morrendo em casa. Agora você imagine uma pessoa morrer em casa sem fôlego, não tem para onde ir, que a sensação é de que a pessoa está morrendo afogada, sem ar, Uhum. asfixiada, e depois a pessoa, a família, não pode mais ter uma morte solitária, não vê mais. Sim. Né? Eu soube de um caso de uma família que enterrou uma pessoa e nem era um parente dela. Ó, Era uma outra pessoa que enterrou. não sabe quem está lá dentro. Tá tudo lacrado, fechado, Está tudo né? lagrado, fechado, não pode abrir, nem pode ver nada. Então enterraram uma pessoa que nem era da família, era uma outra pessoa lá. E Uhum. ficaram olhando de longe, achando que era um parente, e não era nada. Então, assim, é uma coisa Terrível, né? terrível. Então, assim, o que você está querendo, Ricardo? O que você está querendo, Gito? Cara, eu não estou querendo nada. Eu estou preocupado para que as pessoas não morram uma morte terrível, Sim. dolorosa. Não quero, não, sou candidato amado, eu não vou ganhar dinheiro com Sim, nada, eu não estou defendendo posição nenhuma, eu não tenho amigo comunista, nada. Eu quero vida, eu quero que as pessoas vivam. exatamente. Eu também. Eu quero que os filhos tenham o paizinho deles ali e os pais não enterrem os filhos. Deus me livre. Eu não quero. Se eu não quero isso para os meus pais, eu não quero isso para os pais de alguém, né? Então é essa. É, E eu acho que essa é a proposta do Evangelho. Ricardo, deixa eu te falar. Nós estamos a 10 minutos de terminar. Eu tenho mais uma perguntinha e depois um bate-bola. Pode ser? E assim a gente vai tomar um vinho e curtir a vida. vamos. Ó, a pergunta aqui é do Rodrigo Lins, de BH, gente boa, um barbudão, se a barba dele é maior que vai lá na barriga. Ó, Ele ó, ó, perguntou, peraí. Diz para ele que a recomendação médica é que as barbas grandes são perigosas, hein? então tá na hora de, Deixa de a já ralinha igual a picar. sua e a minha aqui. É isso mesmo. Ele é um perigo ambulante, então, né? Ricardo, como será a igreja pós-coronavírus? Que características terá? O que você acha? Ó, Gito, eu não tô querendo fazer previsão, cara. Você sabe por quê? Porque, assim, eu não tô conseguindo. Não é que eu não queira, eu não consigo imaginar o que é que vai ser do mundo daqui a 4, 5 meses. Sim. Uhum. Porque eu acho que ainda vai correr tanta água por baixo dessa ponte. Eu acho que ainda tem tanta coisa para acontecer grave, Uhum. desde o rearranjo da geopolítica mundial. Obviamente, os Estados Unidos perderam a sua hegemonia como Sim. líderes do mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Isso acabou. Os Estados Unidos estão mal conseguindo resolver o problema interno deles. Uhum. Nós vamos ter um colapso econômico. Nós ainda não vimos assim, nós ainda não vimos esse vírus nos países extremamente pobres da África, com toda a velocidade que ele aconteceu na Sim. Europa e nos Estados Unidos. Então, eu não consigo imaginar ainda esse tipo de mundo É um que nós mundo novo teremos. mesmo, né? Agora, eu acredito assim, assim como grandes segmentos do judaísmo tiveram que refazer o seu dever de casa, e Uhum. grandes teologias surgiram no pós-Auschwitz. Grandes teólogos, referências Uhum. da teologia atual, eles vêm no caudal da Segunda Guerra Mundial. Né? O Paul Uhum. Tillich, o Karl Barth,
Sim. Todos esses grandes teólogos, o Jürgen Moltmann, esses Uhum. teólogos, eles vêm no pós-Segunda Guerra Mundial. Grandes escritores, grandes teorias filosóficas, como do existencialismo de Sartre, de Camus, também são do pós-Segunda Guerra Mundial, quando o absurdo da maldade humana se escancarou. Eu acredito que nós vamos ter um colapso de uma forma de pensar teologia, que ela ruiu, ela acabou. Essa teologia de causa e efeito, essa Sim. teologia da eficiência da oração, essa teologia da fé que produz milagres, da fé que move o braço de Deus, isso tudo, para mim, eu acho que vai ter um ressurgimento, uma reelaboração de um pensar teológico mais encarnado, mais humanizado, mais solidário. Então eu não tenho assim, eu não consigo conceber. Uma pessoa falou: e essas igrejas, a igreja vai se acabar, a igreja presencial, né, os auditórios? Eu falo: olha, eu acredito, espero que não. Não, ela é tão legal estar perto de gente, né? Faz bem. Não, mas é porque está implícito quando você diz assim: ninguém vai mais sentar em grandes auditórios. Transpor essa pergunta para outras dimensões da vida. Sim. Nós não vamos mais ter auditórios para orquestras sinfônicas. Cinemas. Os cantores vão cantar agora apenas, nem tem cinema, os cantores não vai ter mais shows, né? É a mesma coisa de igreja. Eu acho que sim, espero que sim. Eu espero que a gente reconfigure o mundo de uma outra forma, mas que a gente não perca esses espaços de solidariedade, de calor humano que a gente tem quando está em comunidade. Sim, legal. Vamos para um bate-bola rapidão? Aquele eu falo, você responde? Vamos. Vamos lá. Deus. Aqui, entre nós. Fé. Coragem. Um sonho. Que paz e justiça andem de mãos dadas. Amém. Um medo. Perder um dos meus filhos. Um autor, um escritor, né? Victor Hugo. A Bethesda de São Paulo. O espaço que me anima. Jair Messias. Abjeto. Martin Luther King Jr. Uma inspiração. Dietrich Bonhoeffer. Um santo homem de Deus. Rubem Alves. Calor humano para o meu coração. Um personagem bíblico não vale Jesus. Nossa, eu tenho muitas. Mas um personagem bíblico, a prostituta Raabe. Legal. E um tipo de vinho que eu vou escolher ali do meu pai e vou tomar em homenagem à nossa conversa aqui. Qualquer um que tenha pelo menos 6 meses em barrica de carvalho francês. Nossa, aí é show de bola. Se eu falar isso aí, meu pai vai me dar uma bronca. Esse não. Ricardo, obrigado, meu mano, por essa conversa tão gostosa. Obrigado por repartir com a gente seu alegria muito discernir. grande. Foi uma alegria muito grande. Temos aqui mais um minutinho. Eu quero só agradecer aqui pelo nome das pessoas que estão aqui, para reconhecer pelo nome o Sérgio, a Renata. Um abraço a todos vocês. Menos em copo de plástico, hein? Ela está dizendo. É isso, não, vinho tem que não ser. Se bebe em copo de plástico. Tem que ser numa tacinha bacana aqui. Uma pessoa me perguntou: beber vinho é errado? Eu digo: em copo de plástico é. Sim, é igual quando perguntam de cerveja. Eu falo: se tiver quente, é um pecado mortal. Né? Mortal, né? A Márcia, uma alegria. Jorge Cairos, Patrícia. A Neiva, o Vanzo, que é lá da sua terra. A Neiva, Anderson, com alegria. Fábio, todos vocês aí, até a gente cair.
Um abraço a todos Legal. vocês, a Vi Ricardo, Vasques. por favor, salva no teu history, que aí eu consigo baixar de lá e depois eu vou colocar isso no Tá YouTube, bom, tá bom? é claro, quando desligar aqui eu baixo. Um abraço, Obrigado, meu beijo a todos mano. vocês. Uma Beijão, alegria. brigadão. Tchau, tchau. Tchau.